Kellen Andressa por aqui para mais um episódio do Ciência e Fé. E a gente vai dar um contexto geral aqui sobre onde a ciência e a fé começaram a andar juntas. Basicamente isso. Eu recebo aqui o Rodrigo de Andrade, ele que é... eu não vou falar todo o seu currículo, porque daí eu vou deixar você falar um pouco, tá? Mas o Rodrigo, eu vou ler aqui a primeira parte. Ele é teólogo em construção, maratonista em potencial, acordeonista em formação, ciclista, enófilo e atleticano praticante. Olha só, seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Kellen, obrigado. Eu costumo falar que o nosso currículo não é feito só de coisas muito concretas e muito sérias, assim. É preciso um pouco também de descontração, né? E eu costumo dizer que de fato, tudo isso que eu coloco aí diz um pouquinho de quem é o Rodrigo, né? Maravilha, Rodrigo. E além disso, além desse pouquinho, o que mais? Quem mais é o Rodrigo? E fala então um pouquinho da sua formação aqui pra gente. Muito bem, Keren. De fato, eu me considero um teólogo em construção. Eu sou bacharel e doutor em teologia pela PUC do Paraná, mestre em políticas públicas pela Universidade Federal do Paraná e também especialista em gestão de processos pastorais também pela PUC, né? Mas a teologia é algo que está sempre em constante construção. A gente precisa estar consciente de que nunca saberemos tudo, né? Então, por isso do estar em construção. E, além disso, então, eu também atuo hoje na universidade, não como docente, mas como gestor da área de extensão universitária. E colabora também com a Arquidiocese de Curitiba em diversas ações, como no subsídio de oração Caminhando, né? Também na campanha da fraternidade, nas formações sobre doutrina social da igreja, nas paróquias, comunidades de toda a região de Curitiba. E, mais recentemente, tenho estado também colaborando com o Dicastério para a Cultura e Educação no Vaticano, junto à Comissão Científica para o Pacto Educativo Global, esse convite que o Papa Francisco tem feito de refazer a aliança pela educação que envolva diversos atores de toda a sociedade e em todo o mundo, né? Para realmente construir essa aldeia educativa ao redor do globo. Que maravilha, Rodrigo. Olha, muito obrigada por ter aceito aí o convite para contribuir aqui com a gente nesse podcast. Foi uma indicação de uma pessoa muito querida. Falei, com certeza, olha, vou pedir muita ajuda do Rodrigo aí, sabendo também das suas áreas de atuação na igreja, que parabéns pela sua missão dentro da igreja, né? Obrigado, Kellen, obrigado. Muito bem, vamos começar então o nosso bate-papo aqui com uma pergunta que instiga a gente, né? Porque no primeiro episódio eu deixei vários questionamentos. E acho que o objetivo maior desse podcast, em vez também de dar respostas, é instigar para que nós busquemos mais, né? Então, por meio das dúvidas, né? O que é a ciência, então, e a igreja e a ciência? Quando a gente pensa... Quando a igreja começou a mostrar esse interesse pela ciência, então, fazer um apanhado histórico daquele momento específico ou de momentos específicos que a igreja falou, não, pera lá, a gente precisa se interessar por isso aqui, e por qual motivo isso aconteceu? Então, Kellen, a gente pode dizer que talvez nunca houve uma data inicial onde a igreja passou a se interessar pela ciência. A ciência sempre fez parte da vida da igreja. Isso desde o início. Nós estamos muito acostumados a considerar como ciência aquilo que nós temos, academicamente falando, como ciências modernas, que são essas ciências desenvolvidas a partir do modernismo de meados do século XVI para cá. Entretanto, se nós olharmos para a história, ao longo dos tempos
sempre houve pensadores que questionavam a existência das coisas, que observavam o fluxo das situações, os fluxos da natureza, das pessoas, da vida de um modo geral. E isso até mesmo antes do surgimento da igreja, né? E já, por exemplo, nas próprias Sagradas Escrituras, se nós vamos observar, nós vemos na experiência do povo hebreu que sai do Egito, por exemplo, os egípcios que tinham já um grande desenvolvimento científico, sim, naquele momento, a ponto de aquele povo que estava escravo no Egito, que era escravizado, era um povo completamente, podemos dizer assim, ignorante, e que foi educado por Moisés, que era alguém que tinha esse conhecimento científico. Então, Moisés, a gente pode dizer assim que no Antigo Testamento, Moisés já é a figura de um estudioso, de um pesquisador, alguém que tem conhecimento e repassa esse conhecimento para o povo, né? Não é à toa que é isso que vai dar origem aos 613 preceitos judaicos depois do povo hebreu. Mas na história da igreja, especificamente falando, desde o princípio, até mesmo quando nós temos aquelas disputas já no concílio de Jerusalém, o primeiro concílio e tudo mais, não há como nós negarmos que aquelas disputas retóricas, ali já se tem também um fundo científico, né? Isso se nós considerarmos, por exemplo, também as ciências humanas, as ciências sociais. Então, essa ciência estava presente ali também. Não somente as ciências, a gente costuma falar, né, das ciências duras, que são aquelas ciências matemáticas, físicas, biológicas, mas também essas ciências do pensamento, essas ciências da descoberta, da observação, que promove o diálogo, enfim. E, Rodrigo, a gente falou ali de Moisés, mas tem aí uma lista de quais foram os primeiros cientistas que tiveram essa relação com a igreja? Nós temos alguns cientistas notáveis. Por exemplo, quando nós pegamos, especialmente a partir da modernidade, nós temos Copérnico, que era um clérigo. Era um clérigo e ele que, com a sua revolução copernicana, que dá, talvez, início a boa parte de toda a revolução científica que acontece ali, então, a partir do século XVI, né? Entretanto, nós temos, talvez, inúmeras pessoas que integravam a igreja e que podem ser considerados, sim, também, de algum modo, cientistas, talvez de modo direto, de modo indireto. Alguém, por exemplo, que talvez tenha dado uma grande contribuição para esse debate, que até hoje nós estamos aqui, nós somos prova disso, inclusive, um debate que permanece até hoje, foi o próprio São Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino, ele toma a teoria aristotélica e traz exatamente para um debate acerca da fé. Então, se Santo Agostinho toma a sua teoria a partir de Platão, a partir de uma metafísica, enfim, São Tomás de Aquino vai retomar, então, uma racionalidade da fé a partir das teorias aristotélicas. E vai dar uma grande contribuição, principalmente no sentido de dizer, não há oposição entre fé e ciência. Elas são distantes, mas são complementares. Isso é importante da gente relembrar sempre. Então, veja, São Tomás de Aquino, com a sua Suma Teológica, com todos os seus estudos que contribuiu imensamente para a teologia cristã, católica, ele diz que não há oposição entre fé e ciência, de que ambas provêm de Deus. E se ambas provêm de Deus, cada uma delas tem a sua peculiaridade, mas ambas convergem para o mesmo ponto, que é a verdade, né? Então, essa verdade, ela é iluminada pela fé, mas ela é comprovada racionalmente pela ciência.
né? Então, quando você me pergunta assim, quais são as grandes figuras da história? Temos várias pessoas, mas eu cito aqui talvez São Tomás de Aquino e aí Copérnico também como esse exemplo a partir da modernidade, porque são nomes que talvez são muito emblemáticos nesse debate, né, sobre ciência e fé. Mas aí há inúmeros outros desconhecidos. Se nós formos lembrar, por exemplo, dos monges, né, os monges alquimistas, que desde o século V, VI da era cristã, por exemplo, desenvolviam experimentos químicos nos monastérios, a ponto de hoje a cerveja mesmo como nós conhecemos hoje provém exatamente dessa experiência dos monges, né? Assim como diversos medicamentos também, e uma série de outras descobertas que foram sendo realizadas nos monastérios, né? E poderíamos acrescentar também, para além disso, os nomes que mais tarde vão fundar as primeiras universidades. As primeiras universidades que são fundadas no seio da igreja. Então, é na igreja que surgem as primeiras universidades do mundo ocidental, como nós conhecemos, e que seguem, inclusive, até hoje, o mesmo modelo. O mesmo modelo iniciado lá no final ali do primeiro milênio, né? Com as universidades. Alguns nomes de quem fundou essas universidades. Você lembra? Aí você me pega. Tudo bem, depois já corta essa também. Ô, gente, então a gente pode falar que a cerveja foi um experimento científico? Com certeza, até hoje cerveja é um experimento científico, né? Primeiro um experimento científico químico, depois um experimento científico social. Olha só. Inclusive, eu li uma reportagem para Quaresma que tem os monges que até hoje eles fazem o jejum deles nessa Quaresma é a base dessa cerveja. Não é a cerveja que a gente vê hoje em dia, mas é aquele processo inicial da cerveja mesmo. Sim, né? sim. Na região de Munique, na Alemanha, que o próprio nome Munique provém de München, do alemão, e München quer dizer exatamente monastério, né? Era uma região de muitos monastérios, porque é um vale, enfim, e até hoje se faz cerveja da mesma forma como era feito há muitos séculos atrás, e alguns deles chamam de pão líquido, né? Então é considerado um pão líquido. Então a cerveja, inclusive na Alemanha, isso é uma curiosidade interessante. Na Alemanha a cerveja é livre de impostos porque ela é considerada alimento, não bebida. Olha só, gente. E um adendo aqui, só para você que tá ouvindo, que assim, não é apologia, falar, não sei o quê, mas beber não é pecado. O que é pecado é o excesso, é o que prejudica, é o que faz mal, é o que foge do equilíbrio, né? Então, quando a gente fala ali da cerveja, realmente, se for ver a tabela nutricional, é um pão líquido mesmo. Mas aí vai de você saber a diferença entre apreciar e exagerar. Então, esse adendo aí, viu? Pecado é sempre um desequilíbrio consciente, quando eu opto por estar desequilibrado, né? Maravilha. Perfeito. É isso, gente. Não é só sobre ciência e fé, é sobre cerveja também. Vinho também, inclusive. Uhum. Porque você é enófilo também, né? Sim. O meu lado B faz com que eu seja um curioso da área. Então, diversos cursos que tem online, cursos presenciais e tal, eu tô lá, de enxerido às vezes, Que legal. entendendo um pouquinho sobre composição da acidez do solo no plantio da parreira e coisas do gênero. Gente, é um tema também, ó. Quem sabe aí, podcast Ciência e Fé, e tem as suas raízes também, as suas vertentes aí, sobre o processo químico da cerveja,
do vinho, que é um processo muito interessante, né, Rodrigo? Sim, Se for pensar, com certeza. É muito interessante. Muito, muito interessante, Kellen, e também é algo que nos ensina muito sobre a própria natureza, porque é algo, quando observado de um modo muito, poderia dizer assim, até contemplativo, nós conseguimos observar a centelha divina ali. Aonde, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, quando nós compreendemos que micro-organismos são capazes de transformar uma determinada substância, ocasionar uma determinada composição, mistura química ali, e que é algo que vai se transformando aos nossos olhos, né? Talvez para o ser humano, algo de mais extraordinário que exista desde o princípio dos tempos é quando o ser humano consegue observar a transformação com os seus próprios olhos. E observar algo que está ao nosso alcance, que é possível ser manuseado por nós mesmos, isso é extraordinário. Isso é possível fazer experiência de Deus a partir da elaboração de uma cerveja, por exemplo. Tá aí, gente, tá aí. E depois falam que ciência e fé não andam juntas, né? Pois estamos aqui para... Muito bem. para reforçar que não é isso, hein? Muito bem, então, falando dessa... Voltando aí o nosso papo, né? Uhum. Eu queria perguntar, diante dessas descobertas, que muitas vezes nós somos ensinados erroneamente, que... não, porque... É isso, então a igreja está errada, a fé está errada, não, mas a igreja ela tem um posicionamento bem concreto e bem formado, né, sobre essas descobertas científicas importantes. Comenta um pouquinho para a gente como é esse posicionamento da igreja. Sim, Karen, eu acredito que todas as religiões possuem uma sabedoria, que é a sabedoria construída ao longo dos tempos. A sabedoria construída a partir da observação, a partir da experimentação, e uma sabedoria construída exatamente a partir da experiência das pessoas, né? E todas as religiões, nas mais diversas culturas, possuem as suas sabedorias. Não à toa que essa sabedoria, durante muito tempo, fez as vezes da ciência, fez as vezes do conhecimento científico que hoje nós temos. Com o advento da ciência moderna, principalmente, num primeiro momento aventou-se que talvez esse conhecimento, essa sabedoria popular, vamos dizer assim, ela sairia de cena para dar lugar a uma sabedoria mais erudita, mais empírica. Hoje nós compreendemos que que são conhecimentos complementares, né? Há uma sabedoria que é a sabedoria construída ao longo dos tempos, e há o conhecimento empírico produzido a partir da ciência, né? A igreja, como talvez a instituição que tem acompanhado o desenvolvimento do mundo ocidental desde o seu princípio, porque ela herda um pouco esse legado do Império Romano, que lá no século I que ainda ditava muito dos comportamentos e tudo mais. A igreja herda isso e acompanha o desenvolvimento de toda uma civilização. E o acompanhamento dessa civilização, a igreja, por seus princípios religiosos, seus princípios de fé, enfim, foi sempre monitorando e acompanhando o desenvolvimento das coisas a partir dos olhos, exatamente, como eu disse, da fé. Então, sempre se perguntando, isso é agradável aos olhos de Deus? Isso faz parte do projeto de Deus? Faz parte do sonho que Deus tem para nós, né? Talvez essa sempre foi a grande pergunta. E mais, no cristianismo nós temos a figura central de Jesus Cristo, um Deus encarnado, e que encarnado no meio de nós é o grande exemplo de como ser humano. Jesus é o grande exemplo de como ser um humano. E a igreja
sempre observa o comportamento dos homens e mulheres ao longo dos tempos e se pergunta, esse comportamento é o comportamento de Jesus Cristo? Né? Esse pensamento é o pensamento de Jesus Cristo? Não à toa que tivemos ao longo da história diversos embates, né, onde por vezes a igreja impunha a sua vontade, o que também, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, mas às vezes impunha a sua vontade, o que é questionável, mas por vezes era taxada também, como hoje ainda acontece, de mas por que a igreja tem que se meter nisso, ou algo assim, né? Tudo diz respeito à igreja. Tudo diz respeito à igreja. Porque a igreja faz parte da sociedade, faz parte dessa civilização. E a igreja tem algo a dizer. Tem algo a dizer a partir, primeiro, da sua experiência racional ao longo dos tempos, do seu acúmulo de conhecimento, e depois a partir da sua experiência de fé, que é exatamente esse comparativo com o homem Jesus Cristo. Ela tem autoridade para falar isso, né? Apesar diante, né, dessa experiência, ela tem a autoridade. Quando a gente para pensar, não, realmente, a igreja precisa falar porque ela tem autoridade. Sim. Veja, e autoridade não é autoritarismo, né? Isso. Quando nós vamos pegar um pouquinho do conhecimento elaborado a partir das ciências sociais, por exemplo, as ciências sociais, elas preconizam que toda e qualquer instituição, ela define comportamentos. Então, toda instituição existe para adequar comportamentos das pessoas, né? Seja, então, a instituição escola, a instituição família, a instituição igreja, seja ela qual for. Todas as instituições, de alguma forma, elas têm autoridade. E elas têm autoridade exatamente por conta disso, porque elas se baseiam em uma justificativa para dizer, olha, esse comportamento é o comportamento talvez mais adequado. E a igreja, talvez de todas as instituições que nós temos hoje no mundo ocidental, a igreja é a mais antiga delas. Se a igreja não tem autoridade, exatamente por ter acompanhado a história e mais, talvez ter regido boa parte da história do mundo ocidental, se a igreja não tem autoridade, eu me pergunto quem tem, né? Não digo que a autoridade da igreja é uma autoridade absoluta e uma autoridade única. Não, existem também outras instituições que hoje também possuem autoridade para falar, enfim, governos, instituições democráticas, enfim. Mas a igreja é um ator importante da sociedade e que tem algo para contribuir, tem algo para falar exatamente a partir da sua experiência, a partir do seu acúmulo de conhecimento ao longo de toda a história. Isso me faz lembrar, por exemplo, um caso. Há poucos dias ainda, em razão da campanha da fraternidade, alguém questionava assim, mas se a igreja é tão rica, por que a igreja não contribui com a solução da fome? Primeiro que a igreja contribui sim para a solução da fome, tá? E não é de hoje que a igreja, talvez, não só a igreja católica, mas as igrejas como um todo, sejam as maiores instituições de caridade do mundo. São as que realmente sustentam as pessoas no sentido de não deixar que algumas, inclusive, morram de fome. Mas segunda questão essa argumentação de que a igreja é rica, ela vai e vem o tempo todo, assim. E a riqueza da igreja não necessariamente é uma riqueza material. Talvez a maior riqueza da igreja que exista hoje é uma riqueza imaterial. E falo, por exemplo, mas as obras de arte são materiais. Sim, mas e o valor de uma obra de arte? O valor de uma obra de arte é imaterial, né? Quando nós olhamos, por exemplo, uma escultura do Pietà, quando nós olhamos um afresco de Michelangelo, por exemplo, né? Uma Capela Sistina, qual o valor daquilo? Essa é a riqueza da igreja. Então, a igreja,
A igreja talvez é a Biblioteca Vaticana. A Biblioteca Vaticana é imensa, guarda ali papiros, inclusive dos povos egípcios e tudo mais. É uma riqueza que ela não pode ser monetizada, né? Uma riqueza que não pode ser monetizada. E a igreja guarda ao longo dos tempos e guarda com muito zelo tudo isso, porque isso faz parte da nossa história. Isso faz parte da história da humanidade, faz parte da história da civilização. E não são só coisas cristãs que estão lá no Vaticano, por exemplo. E falo do Vaticano, mas pelo mundo afora nós temos outros exemplos, tantos, onde a igreja zela por inúmeras obras, e, enfim. Então a riqueza da igreja é essa, assim, é salvaguardar a memória da nossa civilização, da história da civilização. E se essa instituição, novamente reforço, se essa instituição que salvaguarda a memória da história da civilização não tiver autoridade para falar perante a sociedade e manifestar sua opinião, então talvez ninguém tenha. Muito bem, e a gente vai dar continuidade sim a esse papo com o Rodrigo de Andrade, mas no próximo episódio do Ciência e Fé. Você acompanha aqui no site radioevangelizar.com.br, também no Spotify e no YouTube da Rádio Evangelizar. Um beijo no seu coração e até o próximo episódio.